As estrelas de nêutrons são as coisas mais densas depois dos buracos negros. Em seus núcleos podemos encontrar a substância mais perigosa que existe, a matéria estranha. É uma coisa bizarra tão extrema que viola as regras do universo e poderia infectar e destruir tudo aquilo com que entrasse em contato. Ou poderia nos ensinar como o universo começou. Ou talvez as duas coisas. Para entender quão extrema é a matéria estranha, é preciso algumas noções básicas. O que é uma estrela de nêutrons e como a matéria estranha viola as regras do universo? Para colocar tudo num único vídeo, vamos simplificar muito algumas coisas, mas indicaremos leituras caso queira mais detalhes. Uma estrela de nêutrons é o que resta quando uma estrela muito massiva explode numa supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela colapsa sob a sua própria gravidade, com uma força tão intensa que comprime núcleos e partículas violentamente. Elétrons são empurrados contra prótons até se fundirem, formando nêutrons. Todo o vazio dentro dos átomos é subitamente preenchido por partículas que não querem estar perto umas das outras, mas não têm escolha. Elas lutam violentamente contra a gravidade, contra o colapso. Se a gravidade vencer, elas viram um buraco negro. Se elas ganharem, tornam-se uma estrela de nêutrons. Isso faz com que as estrelas de nêutrons sejam como núcleos atômicos gigantes como uma cidade, mas com a massa do Sol. E aqui as coisas ficam estranhas. O ambiente no núcleo das estrelas de nêutrons é tão extremo que as regras da física nuclear mudam. E isso pode gerar uma substância estranha e extremamente perigosa. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro vamos conhecer as regras, para depois saber como podem ser quebradas. Os prótons e nêutrons que constituem os núcleos atômicos são constituídos por partículas menores, os quarks. Os quarks não querem ficar sozinhos. Eles são o que chamamos de confinados. Você pode tentar separá-los, mas quanto mais você puxa, mais eles tentam se recompor. Se você usar muita energia, essa energia será usada para criar novos quarks. Os quarks só existem juntos como partes que constroem outras partículas e nunca foram observados sozinhos. Há vários tipos, mas só 2 parecem fazer matéria estável. Os quarks up e down, encontrados em prótons e nêutrons. Todos os outros quarks parecem decair rapidamente, mas isso pode ser diferente dentro das estrelas de nêutrons. As forças que operam em seus núcleos são tão extremas que se assemelham ao universo logo após o Big Bang. Os núcleos de estrelas de nêutrons são como fósseis que nos permitem olhar o passado no início de tudo. Então, aprender como os quarks se comportam numa estrela de nêutrons é uma forma de entender a própria natureza do universo. Uma hipótese é que dentro do núcleo de uma estrela de nêutrons, prótons e nêutrons desconfinem. Todas as partículas ficam amontoadas, dissolvendo-se e derretendo numa espécie de sopa de quarks. Um número incontável de partículas se torna uma coisa gigante feita puramente de quarks, matéria quark. Uma estrela feita disso é chamada estrela quark, embora olhando de fora ela pareça uma estrela de nêutrons comum. Agora podemos falar da substância mais perigosa. Se a pressão dentro da estrela for grande o suficiente, pode ficar mais estranho, literalmente. No núcleo de estrelas de nêutrons, alguns quarks podem ser convertidos em quarks estranhos. Os quarks estranhos têm propriedades nucleares bizarras, são mais pesados e, por assim dizer, mais fortes. Se eles aparecerem, podem criar matéria estranha. Matéria estranha pode ser o estado ideal da matéria, perfeitamente densa, perfeitamente estável, indestrutível. Mais estável do que qualquer outra matéria no universo. Tão estável que pode existir fora das estrelas de nêutrons. E se for esse o caso, então temos um problema. Ela pode ser infecciosa. Cada matéria que ela toca pode ficar tão impressionada com sua estabilidade que imediatamente também viraria matéria estranha. Prótons e nêutrons se dissolveriam, juntando-se à sopa de quarks, liberando energia e criando mais matéria estranha. A única maneira de se livrar disso seria jogá-la num buraco negro. Mas quem se importa? Isso está dentro das estrelas de nêutrons, exceto quando elas colidem com outras estrelas de nêutrons ou buracos negros e expelem quantidades enormes de suas entranhas, o que pode incluir pequenas gotículas de matéria estranha, os strangelets. Eles são tão densos quanto o núcleo de estrelas de nêutrons.
Eles podem ser minúsculos, talvez até subatômicos, mas mesmo os maiores Strangelets não seriam maiores que um foguete. Esses Strangelets vagariam pela galáxia por milhões, bilhões de anos até encontrar uma estrela ou um planeta por acaso. Se algum atingisse a Terra, começaria imediatamente a convertê-la em matéria estranha. E quanto mais convertesse, mais ele cresceria. Por fim, todos os átomos da Terra seriam convertidos. A Terra viraria um aglomerado de matéria estranha do tamanho de um asteroide. Se um Strangelet atingisse o Sol, ele colapsaria numa estrela estranha, consumindo-o como fogo numa floresta seca. Isso pouco afetaria a massa do Sol, mas o deixaria muito menos brilhante, e a Terra morreria congelada. E tal como um pequeno vírus, não teríamos como ver um Strangelet chegando. Pior, algumas teorias sugerem que os Strangelets são mais do que comuns, superando em número todas as estrelas da galáxia. Os Strangelets teriam surgido logo após o Big Bang, quando tudo era quente e denso como um núcleo de estrelas de nêutrons. Talvez tenham se aglomerado em torno da gravidade das galáxias conforme o universo foi se expandindo. Os Strangelets podem ser tão numerosos e massivos que talvez sejam a matéria escura que suspeitamos manter as galáxias juntas. Mas, novamente, talvez não. Isso é especulação, e a Terra, o Sol e os planetas não foram consumidos num fogaréu de Strangelets nos últimos bilhões de anos. Portanto, parece pouco provável que isso aconteça tão cedo. Compreender esses objetos estranhos pode ser a chave para entender o nascimento do nosso universo e como ele tomou a forma que tem hoje. Quando os cientistas começaram a brincar com ímãs e fios e a pensar em elétrons, não tinham ideia de como a tecnologia evoluiria nos 100 anos seguintes. Os cientistas que hoje pensam sobre as estrelas de nêutrons e matéria estranha podem estar nos preparando para um futuro além daquilo que podemos imaginar. Ou talvez não. Só o tempo dirá.